Meu povo, sejam então muito bem-vindos a mais uma Afra Talks. Se você está ouvindo aí pelo Spotify, já sabe o que eu vou dizer para você sentar o dedo aí nas 5 estrelas se você está curtindo o tipo de conteúdo que eu tenho postado aqui no Spotify. Se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve e se esse conteúdo fizer sentido para você, no final do vídeo você deixa aí o like. Custa nada e ajuda aqui o canal a crescer em relevância e o Spotify também. E se você está chegando pelo Instagram, seja muito bem-vindo, já vai esfregando a mãozinha aí para esquentar o dia. Dia bonito de outono aqui na cidade do Porto. Não sei qual lugar de Portugal você está, mas realmente novembro com tempo desse é coisa de Portugal mesmo. Por isso que eu adoro esse país. Mas bora falar de uma coisa aqui que as pessoas subestimam muito. Não sei se é seu caso, mas muitas pessoas subestimam. Que é o quanto o ambiente importa. O quanto o ambiente importa simplesmente porque o ambiente na prática, gente, ele molda, né? Ele molda. Se você tá num grupo de 4 fumantes, eu sinto te dizer que você é o quinto, tá? Você é o quinto fumante. E isso que acontece na prática, tanto pro bem quanto pro mal. Outro dia eu falava, foi até engraçado, e a gente tem aqui o cara da captação, que é o Henrique, e ele fala assim, quando eu estava no Brasil, quando eu estava na minha cidade, que no caso dele é São João del Rei, que é a mesma que a minha, ele falou, eu tinha muito mais esse viés de sair à noite, de tomar uma e não sei o que, e aqui eu tenho zero isso, inclusive eu tô ficando muito mais atlético, né, virando muito mais atleta. Por quê? Porque ele está convivendo com pessoas aqui que têm essa mentalidade, que tem esse viés. E uma coisa leva a outra. Ele é o quinto fumante do grupo de 4 fumantes, né? Ele é o quinto corredor no grupo de 4 corredores. Então, isso é muito positivo. Por isso que às vezes a gente está aflito com a falta de resultado que a gente está aflito com, sei lá, a baixa energia que se leva o dia a dia, mas a gente não tem essa sensibilidade de olhar para o lado e entender quais grupos a gente está frequentando, quais pessoas a gente tem do lado, como que está a energia desse ambiente, e depois você acaba por ser impactado sem saber, sem nem perceber, porque também às vezes a gente não tem nem referência, gente. A gente está tão acostumado, a gente deixa tanto. Tem uma música que é esse pagode muito famoso no Brasil, no qual eu odeio, que é Deixa a Vida Me Levar. Deixa a vida me levar o escambau. É você que tem que tomar as decisões da sua vida e não deixar a vida levar. E sobre os grupos que você frequenta, sobre os ambientes que você frequenta, é um desses pilares, onde você tem que ser intencional, não deixar a vida levar, mas você decidir como leva a vida, tá? Porque senão vai acontecer o que eu tô acabando de dizer. Você vai passar os dias e vai cada vez ter menos resultado, vai estar cada vez mais distante dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas metas. E a vida vai passar porque ela passa rápido, né? Eu costumo dizer e gosto muito dessa frase: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não ao contrário. E quando a gente se liga nisso, a gente pisca e a vida passa. E isso é assustador quando você começa a olhar isso com a importância que tem. Por isso que a decisão ela é importante ser tomada. Uma pessoa que ela é uma pessoa que tem a capacidade de decidir, ela consequentemente vai ser uma pessoa com mais resultado, porque decisão traz resultado. Sempre. Pode ser ruim às vezes, mas vai sempre trazer resultado. Se você, em dada altura da sua vida, decidiu, por exemplo, não levar a vida a séria e ser uma pessoa procrastinadora, ser uma pessoa que não estava nem aí para nada, vai trazer um resultado isso, vai trazer uma consequência. É engraçado, né? O meu irmão, o Léo, ele tá fazendo aqui no final de semana, ele tá, né, no drive agora de fazer grana e tudo mais. E no final de semana ele trabalha aqui durante a semana, ele trabalha na área comercial e no final de semana ele trabalha no nesses chips, né, de venda de chips da Mel, da Noz, do que é que seja. E ele estava dizendo que tem muita galera lá de 28, 29, 30 anos. E eu tenho 27, vou fazer 28 em janeiro, e refleti sobre isso. Eu refleti sobre a questão de ter pessoas da minha idade, mais velhas que eu, nesse processo. E é normal, muitas vezes, principalmente quem é imigrante, né? Mudou de país, tem que começar de novo. Mas para quem não é e para quem realmente só simplesmente deixou a vida passar, o quão preocupante é não ter tomado decisões, né? Assim, o quanto que isso não deve trazer uma sensação de arrependimento. Eu posso ter várias sensações, mas uma que eu tenho muito pouco é de arrependimento. Para falar a verdade, eu nem sei como é que é essa sensação, porque eu prefiro mesmo fazer e pagar para ver do que deixar de fazer e me arrepender, tá? Então isso para mim é muito claro, é muito mais importante você ter a possibilidade de tomar a decisão, porque a vida está no seu controle, querendo ou não,
do que você procrastinar e depois olhar para trás e falar assim, caramba, eu poderia ter tomado certas decisões que teriam sido importantes para mim. Mas eu não quis naquela época, ou eu não tive força o suficiente. Aí volta a frase que eu disse antes, quando você começa a olhar de fora, quando você faz o zoom out da sua própria vida e vê o quão rápido passa, o quão insignificante certas preocupações que a gente tem, você começa a tomar decisões mais firmes e mais rápidas, tá? A Nerez Dandara diz, eu vivo isso demais, sensação de estar dormindo por grande parte da vida e ter acordado só agora. Olha, pelo menos você acordou agora, tá? E seja grata por isso e parabéns por ter acordado agora. O pior é quando a vida toda passa e depois a gente não tem, a gente desperta para isso literalmente no final dela, né? Nós, por exemplo, o brasileiro comum tem em média 75 anos de vida, o português deve ter 80, não sei. Mas é muito rápido, né? 75 anos, 80 anos é muito rápido. Imagina você chegar com 80 anos e olhar para trás e falar assim, eu não me identifico com nada que eu fiz. Essa fatura eu não pago e falo com toda firmeza que eu não pago porque eu estou constantemente pensando nisso, estou constantemente pensando como dar o próximo passo, onde eu posso evoluir, como aumentar de frequência. E o ambiente ele entra nisso. Porque hoje em dia eu me recuso a estar em ambiente que eu sinto que não agrega. Eu me recuso. Porque eu sei o quão prejudicial é isso. E eu faço um esforço mesmo intencional de estar naqueles ambientes que agregam. Faz um exercício aí, você que está mais engajado na live. Faz um exercício, lista os ambientes que você está hoje. Lista, pega um papel, pega a sua agenda e lista os ambientes que você frequenta hoje. Lista aqueles que... e pontua eles, né? Lista aqueles que agregam e aqueles que não agregam. Por exemplo, agora a gente tem estado muito mais presencialmente aqui na empresa, né? E a gente vê o quão intenso é. Eu sempre fui apologista e sou sobre o Anywhere Office. Sempre fui muito apologista a isso, porque eu gosto, né? Um dos meus pilares é a liberdade. Mas a gente entendeu que a gente está numa fase de construção muito massiva e que seria importante ter tempos em conjunto. E quando a gente está junto é incrível. É incrível porque a força, a energia do ambiente ela é mais densa, mais forte, tá? Do que no remoto, querendo ou não. Do que no remoto, tá? Então eu queria muito trazer essa perspectiva de você ser intencional nisso, poder listar quais são esses ambientes, lista mesmo. Não deixa de novo de tomar decisão. Escreve aí os ambientes que fazem parte da minha vida. 1, 2, 3, lista 5. Posso falar meu ambiente de casa, meu ambiente empresarial, meu ambiente de network, meu ambiente de amizade, meu ambiente esportivo. Eu não consigo hoje olhar para um ambiente meu e me arrepender de estar nele. Porque se fosse passivo de arrependimento, eu já não estava nele. Não estou falando que, pô, João, então você se posiciona aí como se fosse o perfeitão aí das decisões. Não é isso. Mas foi com bastante aprendizado, sabe? Foi num processo de muitas vezes refletir e entender isso agrega, isso não agrega. Então o ambiente importa. Quando a gente... Eita! Peraí que minha câmera desligou aqui. Quem tá vendo pelo Spotify... já sei porque que desligou. Já sei porque que desligou. Que acabou a bateria. Mandinha, você pode fazer um favor pra mim? Você pode ir na minha mochila e pegar o carregador da câmera? Tem lá um carregador que liga direto. E aí eu tava dizendo pra vocês o seguinte. Isso deixou de ser não intencional na minha vida. Olha o editor aqui. Aí é foda. A câmera desligou, mas o áudio tá gravando. Isso deixou de ser não intencional na minha vida, sabe? E por quê? Porque eu entendi o nível de ativo que isso é. Então, quando a gente a gente tem uma iniciativa como o Digital Connect, é porque eu entendi outra coisa que é muito forte que eu vou passar aqui para vocês, que é o seguinte. Se você hoje tem limitado o número de ambientes que você gostaria de frequentar, crie os seus próprios ambientes. Então, fazer evento, fazer grupo de network, fazer iniciativas que reúnam pessoas que são sangue no olho, que estão fazendo e acontecendo, que estão tocando o terror. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá aí? Trouxe a mochila ali para dar uma olhada. Faz toda a diferença, porque não tenho certeza se tá, não. Eu posso ter deixado em casa. Tô olhando aqui, galera, se eu trouxe aqui o carregador da câmera, e eu já desembolo aqui, porque a galera do YouTube não fica sem. Trouxe aqui o carregador. Top. Só não sei se vai ter tomada. Vai ter. Tem um que liga a câmera direto também. Esse aqui é mais brabo. Esse aqui é só botar dentro, sabe? Botar dentro da câmera. E aí, meu povo?
quando eu faço para vocês, quando eu faço vários CTA, quando eu fico realmente batendo na tecla, por exemplo, no caso do Digital Connect, é para te chamar para esse ambiente, sabe? E tem diferentes tipos para diferentes momentos de vida, né? Tem um momento de vida onde as pessoas estão com menos recurso financeiro, ela vai no ingresso mais barato. Tem momento de vida onde a pessoa já está mais tranquila, vou puxar para trás, ela vai no VIP. Por quê? É intencional. O VIP, ele acaba por ter uma galera ainda mais top no sentido de resultado mesmo. Porque você vai querer se rodear dessas pessoas que estão onde você quer chegar. Ontem eu fiz, porque no VIP tem uma auditoria comigo, né? Aí eu fiz uma auditoria de uma menina, esqueci o nome dela. É Catarina o nome dela, Catarina. E ela é freelancer, tá mandando bem em gestão de tráfego, e ela comprou o VIP porque ela queria estar com a Maria Maia, com a Luana, comigo, com o João Curtinhas e com uma galera. E aí, foi muito legal o jeito que ela falou assim, esse ano eu estou investindo pesado, em estar nos ambientes onde as pessoas que eu admiro estão. E eu vou te contar uma coisa, nada é de graça nessa vida, tá? Então, tá num ambiente onde as pessoas que você admira estão, por consequência, estar em ambientes onde você vai pagar para estar. Eu fiz muito isso, eu já contei aqui algumas vezes o número de investimento que eu fiz em mastermind, em mentoria, muito também pelo network. Tá? Muito também para estar nesses lugares. E aí tem duas formas de estar nesse lugar. Você pode estar de forma passiva e você pode estar de forma intencional e colaborativa. O que eu quero dizer com isso? Com a expectativa séria de gerar valor. É em cima disso aqui mesmo, para não ficar torto. Com a expectativa séria de gerar valor. Por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro mastermind, todo mundo que estava lá, a maior parte das pessoas tinha mais resultado que eu. E aí o que eu pensei? Eu pensei assim, como que eu posso gerar valor para essa galera? E aí eu meio que, não que eu estudei o negócio de cada um, mas eu ganhei contexto do negócio de cada um, eu aumentei o nível de consciência sobre o grupo, entendeu? E aí depois, o que eu fiz foi justamente ir tentar contribuir com essas pessoas. Seja interessante antes de ser interesseiro. Anota isso aí no seu... Deu aí, apareceu? Não, né? Agora vai, ó. Foi. Voltamos aqui pra galera do YouTube e pra galera do Spotify. Boa, Mandinha. Então é isso, tá? É você ser intencional também nesse processo de gerar valor, de ser interessante antes de ser interesseiro. Sabe qual vai ser a consequência disso? Muito obrigado, Mandinha. A consequência disso é que seu ambiente vai estar cada vez mais foda. E muito desse ambiente vai se tornar amigo próximo até. E aí, mano, aí é impossível, porque quando você tem amigos, pessoas próximas que também estão na jornada de prosperar, de fazer o que tem que ser feito, te puxa pra cima. Te puxa pra cima. O Henricão aí que tá na live aí, que é o editor, ele falou, o Rock também, e eu concordei. Nós só completamos a maratona porque a gente estava junto, porque um puxa pelo outro. No quilômetro 34, um quebrou. Não, se quiser a gente espera. Não, se quiser a gente vai junto. Não, pode ir que eu vou fazer aqui uma oração, eu vou fazer uma meditação e depois eu vou junto. Beleza, continuando. Depois se juntou, um puxando pelo outro, um incentivando o outro. Nada mais poderoso que isso. Quem aqui que está aqui acompanhando, que está engajado, que não tem vergonha de nada, não precisa da validação dos outros, que sente que hoje está num ambiente onde as pessoas te colocam para baixo? Só digita eu, só para eu saber. Estão num ambiente que tem pessoas que te colocam para baixo, tá? Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Se você está ouvindo depois aí pelo Spotify ou pelo YouTube, reflete sobre isso. Se você tá nesses ambientes, às vezes são as pessoas que mais amam, tá? A Dandara disse, eu. Então eu vou dar um hack para isso. Eu vou dar um hack para isso que é o seguinte, é bem simples. Que é, por exemplo, se for pessoas que são das pessoas que você mais ama e que você... olha lá, o pior é que é em casa mesmo. Geralmente tá? Zero surpresa do meu lado, tá, Dandara? Geralmente é. Por quê? Porque aquela pessoa não tem um mapa de mundo, não tem a visão de mundo que você tem. Ela é limitada. Por exemplo, pai e mãe, se fosse o caso. Pai e mãe. Às vezes, o seu pai e a sua mãe, os nossos pais, eles não têm essa capacidade de ver tão longe quanto a gente vê, porque o mapa de mundo deles é diferente. Por quê? Porque a criação foi diferente, provavelmente mais limitada, com menos recursos, ok? Então ele não consegue ver na distância que você vê, e tá tudo bem. Porque pai e mãe a gente não muda, a gente honra. E eu custei aprender isso, tá? Eu custei aprender isso, foi em constelação familiar, terapia, um monte de coisa, porque eu queria ser pai de todo mundo. Agora, pai e mãe, a gente não muda, a gente honra. O que é honrar pai e mãe? Não é fazer continência. Honrar pai e mãe é simplesmente você aceitar que eles fizeram o melhor que eles souberam. Entende?
Não sei se você tá pegando aí a referência, Dandara. Honrar pai e mãe é entender que eles fizeram o melhor que eles sabiam e agradecer eles por isso. E ponto. E seguir sua vida. E aí, se eles acreditam ou não, se eles põem para baixo ou não, cada vez ser mais indiferente a isso. Por quê? Porque simplesmente eles não estão onde vocês querem chegar. Entende? Não estão no patamar que vocês querem chegar. Não viveram o que vocês estão vivendo. Eram de outros tempos, de outra geração. E tá tudo bem. Ô João, e quando é namorado, namorada, cônjuge, né? Esposa. Deixa eu te contar. Se você errou no recrutamento, você gasta em treinamento, tá? Se você errou em recrutamento, você gasta em treinamento. Então você vai ter que treinar essa pessoa. Você vai ter que botar essa pessoa na mesma frequência que você. E não é só você ficar falando na cabeça dela. Olha lá, no meu caso é o marido. Ou seja, eu me cobro muito porque às vezes acho que escolhi mal. Errou em recrutamento, gasta em treinamento. O que é gastar em treinamento? Por exemplo, você está ouvindo essa live, você está tirando nota, você está engajada, você está pensando no seu próprio cenário como aplicar mudanças. Ele não está. 13 anos treinando, ele não está. Mas é porque o treinamento não é seu. É aí que está o grande erro. O treinamento não é só seu, na verdade. Por exemplo prático. Muitas imersões que eu fui nos últimos meses, eu levei a Beatriz. Por quê? Ela está no processo de recrutamento, né, para virar esposa e tudo mais. E aí eu levo ela por quê? Porque ela vai desbloquear com aquele mentor, com aquela pessoa que eu tô, ela entende aquilo não por mim. A gente, Dandara, a gente só incentiva pelo exemplo, nunca pela fala. Não vai mudar ninguém, agora o seu exemplo vai. Então cuida da sua vida, faz você mesmo, que ele vai ser impactado. Ou a sua frequência, o seu aumento de frequência vai expulsar ele do seu ambiente, do seu ciclo ali, da sua bolha energética, porque você cresceu tanto que quem não está na mesma não consegue entrar. Mas geralmente quando é marido e mulher, se guia pelo exemplo, fala assim, não é possível. O movimento que ela está entrando, não posso ficar para trás. E aí começa a ativar as primeiras curiosidades. Eu também quero ouvir isso aí, também quero ouvir a live desse menino aí. Não, eu também quero ir nesse evento, vamos junto, blá, blá, blá. E daí a pouco tá desbloqueando também. Se for extremamente cabeça dura a ponto de nem ser incentivado pelo exemplo, aí realmente é partir para uma terapia de casal e mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Tenho tido essa dificuldade com os meus pais, queria carregá-los comigo, mostrar-lhes outras visões, mas é em vão. Boa, Ana, ótimo exemplo. A verdade é que é exatamente o que eu já passei, mas é o que eu disse antes, honra eles, entendendo que a cabeça deles funciona, a visão de mundo deles bem diferente de você, porque eles tiveram outro modelo de mundo, outra criação, outra visão imposta a eles, e eles fizeram o melhor que eles sabem. Então, a única forma de você orgulhá-los é você deixar eles completamente assustados. Como assim, João, completamente assustado? Dê tão certo, Ana, cresça tanto, seja uma empreendedora tão foda, que para eles vão ficar assustados. Se você está dando orgulho para os seus pais, ouve aí, as 5 pessoas que estamos aqui debatendo firme, nós 6 aqui. Se você está dando orgulho para os seus pais, você ainda nem começou a entregar o potencial que você tem, porque você não tem que dar orgulho para os seus pais. Você tem que assustar os pais. Assustar de tão foda que você vai se tornar, de tanta prosperidade que você vai ter, de tanto resultado que você vai ter. Eles vão falar, gente, eu nunca imaginava. A Ana é mesmo diferente, entende? Você entende o que eu quero dizer, Ana? Não é mais sobre orgulhar, é sobre deixá-los completamente de cara, completamente assustado. E também, na prática, não é sobre nem orgulhar, deixar assustado ou o que é que seja. É sobre você cuidar da sua vida, prosperar, correr atrás, fazer o que tem que ser feito. E por consequência isso vai acontecer, mas não pode ser a razão, tá? É o meio, mas não é a razão. E aí sim você vai ver o que é o poder disso na prática. Como é que você vai ser a maré que levanta todos os barcos simplesmente por focar completamente na sua vida. Não se preocupar mais com o que eles pensam, não se preocupar que eles ainda não viram o que você já viu. Não tem problema. É suposto eles não verem o que você já viu. É suposto, eles são de outra época, tem outra visão e tá tudo bem. Honra eles, agradece imenso e bora pra cima fazer o que tem que ser feito. Essa é a visão. Senão a gente gasta muita energia tentando mudar os outros. E eu já vi uma vida inteira de alguém muito próximo, alguém, né, enfim, que eu tenho um grande amor e que passou uma vida tentando mudar outra pessoa. Passou uma vida concentrando energia em mudar outra pessoa. Sai dessa. Sai dessa, tá bem?
Não faz sentido nenhum gastar tanta energia para mudar o outro. Toda essa energia canalizada na sua própria vida poderia exponenciar a sua vida imenso e causaria mais mudança no outro do que essa própria tentativa de mudança. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido o que eu estou dizendo? Estão acompanhando? É bem profundo isso. É bem profundo. E muita gente vivencia isso na prática, mas não sabe... Ela falou tudo. Sim, é desgastante. Desgastante é a palavra. E não tem que ser, tem que desconectar disso. Ah, mas eu ainda dependo de certa forma deles, eu ainda dependo de... Não sei o que, então deixa de depender. Vai pro mundo, toca o terror, faz o que tem que ser feito, cuida da sua vida, deixa de depender, que cada vez mais você vai assustá-los. Cada vez mais vai ser surpreendente para eles. Isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Se tiverem questões sobre esse assunto, mandem aí no chat e a gente debate. Porque, obviamente, eu poderia ficar aqui 2 horas dando exemplo e falando só sobre ambiente pelo nível de importância que tem. Mas as lives diárias aqui é mesmo para ser uma cápsula de reflexão, te botar para pensar, te botar para refletir sobre a sua própria vida e sobre o seu próprio contexto. E essa aqui, ó, qual que é a métrica de sucesso dessa live? É quem acompanhou, quem engajou, quem está aqui há mais tempo, parar e refletir sobre os próprios ambientes. João, mas eu não consigo acessar novos. Consegue. Você não botou energia suficiente nisso ainda. Tem vários grupos que são basicamente gratuitos. Tem vários ambientes que você pode frequentar, de evento, de peer groups. Por exemplo, amanhã eu vou estar no da Ange, tá? Que é em Matosinhos, na Feira do Empreendedor, moderando lá um painel sobre marketing digital. É de graça. É de graça. Por que você não escreveu ainda? E moldar o ambiente também nas redes sociais é válido também? Se você quer dizer que moldar o ambiente é qualificar o público, eu acho super válido. E eu falo algumas vezes disso. Por exemplo, eu prefiro ter 50 mil pessoas, entre 10 a 50 mil pessoas qualificadas, empreendedoras, sangue no olho, do que ter 1 milhão aleatória. Eu prefiro de coração. De coração. Eu já tive essa confusão do ego de achar que, não, porra, tem que estourar para falar para milhões. Não tem que falar para milhões, porque nem todo mundo vai entender e vai estar preparado para ouvir o que você tem para dizer. Mas se falar para quem está na mesma frequência que você é muito mais poderoso, porque vira uma corrente do bem. Por exemplo, estou falando aqui para vocês. E se vocês, de certa forma, têm um mínimo impacto e tomam ações que vão impactar um próximo, no final isso dá uma multiplicação. Agora, se você é só uma influência que faz uma dancinha para 1 milhão de pessoas, o que você está agregando? Aonde você está agregando? Entende? É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. E a maior parte das pessoas não está ativa para isso. Acha que a métrica é audiência, a métrica é engajamento. Não. A métrica é transformação, é venda, é resultado. Essas que são as métricas, tá? Essa é a pílula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejam lá no meu stories, quem for do norte, sobre o evento da Feira do Empreendedor. Vem para o nosso grupo dos workshops do Aquecimento Digital Connect. Tá bem legal. Tá? É só digitar fogo no meu direct. Digita a palavra fogo no meu direct, tá bem? Tamo junto, obrigado por acompanharem e bora pra cima, tá bem? Você que tá aí no Spotify ou no YouTube, se inscreve, senta o dedo no like, dá 5 estrelas aí no Spotify e é só o começo.